Eu nunca pensei em ser político porque a gente se realizava, vamos dizer assim, através do Glauber. Primeiro, Deus tem que estar no projeto. Se tiver uma porta fechada, vocês esquecem, eu não vou à frente. A mesma coisa você tem que avaliar a cidade. O prefeito não faz nada, não está fazendo nada, não calçou minha rua. Mas eu já calcei de outras pessoas. Se você quer saber alguma coisa sobre o prefeito, você vai onde? Hoje a gente está vivendo no mundo de rede social. O prefeito mora em Vitória. Você acompanha a rede social para saber se eu estou aqui todo dia ou se eu estou lá em Vitória? Não tem nada a temer. Quem não tem nada a temer não precisa andar com segurança. Obra de drenagem, né, o início de obra de drenagem não se faz com chuva. Choveu todos os dias de janeiro. Se você tem uma obra, vou chutar aqui, de 100 milhões de reais, mas você não tem esse dinheiro todo, mas você tem condição de pagar a mensalidade para cumprir isso, você não faria isso? Muito boa noite, está começando mais um No Plano 7, o seu podcast semanal. E hoje nós temos a participação especial do nosso prefeito, Vitor Coelho. Vitor, muito obrigado pela sua presença aqui nesta noite. Eu que agradeço, Fininho. Já vou chamando pelo apelido já. Esse negócio de Anderson Cousaco não é assim não, né? Eliomar, Anderson, obrigado aí pelo convite. Obrigado, é uma alegria estar aqui com vocês. Estou conhecendo o podcast de vocês agora, né? Confesso que não tinha ouvido falar, né? Depois que ele me fez o convite, foi procurar saber, vi as entrevistas, bacana, né? Já tem muitas visualizações, parabéns, desejo sucesso a vocês, que possa gerar bons frutos. Muito obrigado. Tenho também a participação aqui do Eliomar, né? Para fazer parte aqui desse papo aqui. Eliomar, obrigado. Boa noite para a galera geral aí. Boa noite, meu digníssimo prefeito. Boa noite, estamos aí. Antes da gente começar de fato, né, eu quero falar do nosso patrocinador, né, o Grupo Coroa. E o Grupo Coroa, né, tem aqui, ó, eles estão trabalhando com o Bad Wolf, né, o Bad Wolf é um energético que ele não contém açúcar e é um energético excelente. Se você, né, tá precisando de uma forcinha aí, né, às vezes está naquele momento de batalha querendo trabalhar e tá faltando energia aí, ó, o energético Bad Wolf, o Grupo Coroa que está completando 90 anos de existência, um grupo 100% capixaba. Eu tive o prazer de tocar na festa de 70 anos. Que legal. 70. Você sabe a musiquinha do Coroa? Não lembro não. Glupi, glupi, coroa. Tem que colocar esse de fundo no nosso podcast. Vai virar meme isso. Vai virar meme esse sempre negócio. Vira, sempre. Mas a intenção é essa mesmo. No último episódio que a gente fez uma entrevista com um humorista e ele também conhecia a música. E a gente fez um que legal. E foi que ficou bacana, top. Que foi massa. Luxo demais. Foi muito massa. Inclusive, foi a entrevista anterior que teve no nosso podcast. Vitor, meu amigo Vitor, né, de longas datas, quem é o Vitor fora da política? Pai, essa é uma pergunta complexa, né? Preciso de psicologia para responder ela, mas só para a gente fazer um contexto, né, que muitas pessoas me conheciam como irmão do Glauber ou filho do Zé Afonso, né? Mas eu sou cachoeirense, 48 anos de idade, sou casado com a Keila, tenho 2 filhos autistas, a Júlia e o Luca. Sou filho de José Afonso Coelho, caçula de 4 irmãos, filho da dona Vilma também. Nosso empreendimento maior que meu pai construiu há mais de 50 anos é a Mocal, que está ali em Soturno, né, uma empresa de moagem de carbonatos. E graças a Deus meu pai muito trabalhador, minha mãe também muito trabalhadora, nós conseguimos, né, por conta desse boom das rochas ornamentais, né, a gente fala que a moagem é o primo pobre, né, do mármore e do granito, mas também faz parte das rochas ornamentais e graças a Deus papai conseguiu montar uma empresa que já foi no seu auge, né, grande empregador ali em Soturno, né, muitas pessoas passaram por ali e eu, né, ao longo da minha vida fui aprendendo, né, junto com meu pai e estudei, me formei em ciência da computação. Foi o único momento que eu tive fora da cidade, para quem fala que eu moro em Vitória, né? O único momento que eu tive fui para estudar. É bom frisar isso. Fui estudar em Petrópolis e no Rio de Janeiro, né? Fiquei 6 anos lá, fui em 94, voltei em 2000. Me especializei em publicidade, né, em publicidade e marketing. Voltei para Cachoeiro,
para querer exercer minha profissão, né, que eu estudei, né, comecei trabalhando numa agência de publicidade da Luciana Fernandes, depois a gente tinha alguns grupos de amigos que a gente montou uma agência com vários designers, mas não foi muito à frente. Aí meu pai, né, à época tinha o Jornal Diário Capixaba, que você trabalhou lá, né, Fininho? Trabalhei lá. E a Rádio Difusora, que o Ademir do Vale trabalhou com a gente lá também, né, outro integrante aqui no Plano 7. E aí eu voltei para fazer a parte administrativa, né? Trabalhei um pouco no diário lá, na parte administrativa. E como o Glauber, meu irmão, né, era voltado mais para a política, meu pai me colocou para fazer a direção da Rádio Difusora. E, né, eu assumi a rádio, né, transformei ela, que era uma rádio mais segmentada para o meio evangélico, né, totalmente voltada para o meio evangélico. Mas eu demonstrei para o meu pai que, infelizmente, a gente não pode simplesmente ajudar, né, as igrejas e não tiver o retorno financeiro, pelo menos para zerar as contas. A gente não pode ficar devendo, né? Consegui convencer ele de que a rádio precisaria mesclar, né, o lado gospel com o lado secular, né, para ter notícias, para ter informação, né, para gerar comercial, né, vendas comerciais. E conseguimos reverter, conseguimos uma audiência até significativa, né? Passamos até a Rádio Diocesana, na época, que era a nossa maior concorrente, né, no ramo da AM. Fizemos muitos projetos interessantes, né, uma audiência bem bacana. Conseguimos zerar, né, as dívidas que a gente tinha, né, um trabalho administrativo muito forte. E vendemos a rádio, hoje pertence ao Grupo Gazeta, né, que hoje é a Rádio Litoral. Né, vendemos a rádio, vendemos o jornal. E aí eu fui trabalhar lá na Mocal, na empresa da família. E pode perguntar, fica à vontade. Você fez teatro também? Fiz teatro, mas como hobby. Mais como hobby. Mais como hobby. Mas chegou a atuar também? Fiz cursos, fiz peças, dirigi peças. E como também. cantor? Cantei já em casamento, cantei na igreja, cantei em musical de Natal. Né? Eu gosto, né, dessa arte de... Eu tive o prazer de cantar. É verdade, é verdade. Tive o prazer, fiquei até emocionado. Não, assim, foi um lance muito bacana, né? Que o Amós me chamou e falou assim, queria fazer uma surpresa pro pastor, né? E vamos lá para você cantar uma música gospel, eu só sei uma só, né? Aí eu falei assim, poxa, mas eu Pelo menos, né? Pelo menos. Eu só sei uma. Não, essa aí. Falei, se ensaia. Não, você vai ensaiar lá. É o Gelé que está tocando lá, o prefeito faz parte da banda também. Vai dar certo. Então, aí eu fui para fazer. Eu lembro, é verdade. Ficou legal. Muito legal. Fiquei muito feliz. Tirando essa parte de hobby, de talentos, né? Só continuando a minha história, né? Fui para Mocal, eu acho que foi 2003 ou 2004. E fiquei mais de 10 anos lá, né? Principalmente na parte financeira. E eu acho que, assim, né, ao longo da minha vida lá, que a gente conseguiu melhorar um pouco a parte, né? Toda empresa passa por dificuldades, né? A gente sabe disso. Ser empresário no Brasil hoje não é fácil, não é brincadeira, né? E o nosso mercado é muito competitivo, né? Vários concorrentes jogam o preço lá embaixo para querer alcançar mercado, enfim. Mas estamos lá, estamos sobrevivendo com todas as dificuldades. E isso foi um aprendizado muito grande para mim, né? Trabalhei com marketing, trabalhei na parte dirigindo um meio de comunicação, trabalhei com finanças. E eu acho que isso me moldou para estar onde eu estou hoje, né? Não queria ser prefeito, né? Todos sabem que Glauber era o nosso ator principal nessa peça de teatro. É verdade. Assim. Como que você via o Glauber? Fininho, assim, como eu vou definir como eu vi o Glauber na morte dele. Eu escrevi nas minhas redes sociais: perdemos um prefeito, um governador, um presidente da República. Porque Glauber tinha o dom para política. Não é porque Verdade. é meu irmão, não. Glauber era um político nato. Ele nasceu para isso. Nasceu para isso. Se especializou, estudou, fez direito, fez gestão pública, né? Pós-graduação em gestão pública. Mas ele tinha um dom natural que eu não tenho e nunca vou ter. Não adianta eu querer forçar isso em mim, que eu não vou... Aliás, nunca ninguém vai ser igual ao Glauber, né? É uma característica única. Mas ele tinha isso natural dele. Então, assim, eu nunca pensei em ser político porque a gente se realizava, vamos dizer assim, através do Glauber, né? Eu tinha várias ideias, né? Em 2012, quando a gente veio candidato a prefeito, né? Que o Glauber enfrentando o Castiglione, naquela interessante, né? Uma disputa, duas pessoas só, né? Eu acho que nunca teve isso na cidade de Cachoeiro, duas pessoas disputando. E 80% do plano de governo eu que construí. Eu que fui pesquisando, né, as ideias em outras cidades. Pô, isso aqui pode ser legal para Cachoeiro, né? Vamos adaptar a nossa realidade. Fui construindo, né? Ajudei a construir o plano de governo.
E eu costumo dizer que, às vezes, a gente não pode pedir a Deus muita coisa porque Ele ouve as nossas orações. O que eu sempre pedia? Eu sempre pedia que Glauber conseguisse transformar a nossa cidade para melhor, né? Para melhorar a nossa cidade. Aí eu acho que Deus respondeu, você quer melhorar a cidade? Então, em vez do Glauber, vai ser você. Né? A gente não sabe os nossos planos, né, para as nossas vidas, mas voltando nessa parte dessa minha construção profissional, olha só, eu passei em primeiro lugar em administração aqui em Cachoeiro, na Facassi, não fui estudar, escolhi fazer ciência da computação no Rio. No 8º período, né, que é o último período da faculdade, eu fiz um estágio numa agência de publicidade, mesmo mexendo com computação, fiz um estágio, né, que é obrigatório, né, fiz um estágio na agência de publicidade, gostei, me apaixonei pela profissão, fui me especializar no Rio, fiz 2 anos lá na ESPM, que é a maior escola de publicidade e marketing do Brasil, fiz 2 anos lá, voltei para Cachoeiro para trabalhar com isso, mas mudei para o lado de comunicação, né, até trabalhando mesmo, né, atrás dos microfones também, né, o teatro proporciona isso, a música proporciona isso, você ter desinibição, saber falar em público, né, aquela coisa toda. Fui para Mocal para trabalhar na área administrativa financeira. Então, assim, olha só, eu fui sendo moldado para estar perfeito hoje. Tenho conhecimento de computação, tenho conhecimento de marketing, tenho conhecimento de finanças, tenho conhecimento de falar em público, de lidar com as pessoas, de liderar pessoas. Então, assim, eu vejo muito Deus me moldando para falar, você vai ser o prefeito da cidade, eu te quero lá. E se eu contar a história de como tudo isso aconteceu, vocês vão ver que tem muito a mão de Deus onde eu estou hoje. Eu acredito que você acredite na predestinação, né? Perfeito. Mas na sua cabeça, assim, o Glauber não morrendo, o que você tinha de plano para você? Eu ia continuar trabalhando na Mocal, tocando minha vida empresarial, sem sombra de dúvidas. Nunca me imaginei ser político, nunca imaginei ser político. Tanto que você, aqui nos bastidores, falando que quem te filiou uma vez no político foi Glauber, toda vez que Glauber chegava perto de mim, ele mandava uma ficha na minha frente. Eu nunca filiei partido nenhum. Eu falei, Binho, né? Chamei ele de Binho. Vou trabalhar para você toda a sua campanha, onde você estiver, se tiver reunião do Conselho Político, me chama que eu vou, mas não vou me filiar a partido nenhum. Não tinha interesse de me envolver partidariamente, não por questões políticas, ideológicas, nada disso, mas porque o Glauber já era o nosso político, né? Eu não precisava do Vitor estar na política também, a não ser que ele falasse, Vitor, eu vou vir para prefeito, eu preciso de você de vereador. É diferente, né? Fazer essa construção toda, mas, né, até um então momento não tinha necessidade. E ele mesmo falava, não precisa entrar na política, só precisa de você filiado. Eu falei, ser filiado por ser filiado não tem interesse, né? Tudo que eu gosto de fazer, eu gosto de fazer com perfeição. Seja na música, seja no teatro, enfim, eu gosto eu sou perfeccionista nessas coisas. Acho que talvez possa ser até um defeito, né? Não, você querer ser perfeccionista. De jeito nenhum. E aí, nunca me interessei no sentido, vou me filiar, vou ser político, nunca me interessei. Gosto de política, como cidadão, sempre participei dos conselhos municipais, sempre tive ativo na minha cidade. Mas como o Glauber era o nosso carro-chefe, nunca me preocupei em querer participar da vida pública dessa forma. Quando você decidiu entrar, né, para prosseguir o legado, né, teve muita dificuldade para entrar? Como que foi essa construção aí? Então, é bem legal você falar dessa construção. Quando o Glauber morreu, o grupo político, né, que nós construímos, né, junto com o Glauber, meio que ficou acéfalo, sem saber para onde ir, o que fazer. E nós decidimos criar um instituto que leva o nome dele, né, Instituto Glauber Coelho. E olha só que interessante. Papai já vinha passando por algumas dificuldades de saúde antes do Glauber morrer, né, chamada miastenia, né, que vai enfraquecendo os neurônios. E aí eu cheguei para Glauber e falei, o que você acha da gente fazer uma fundação no nome de papai quando papai morrer? A gente tem uma fundação para a gente criar, né? O papai sempre foi uma pessoa muito influente em Cachoeiro, né? Participou de diversos conselhos municipais também, quase 20 anos diretor-presidente do Hospital Evangélico, Rotary, maçonaria, enfim, né? Diversas entidades da cidade. E eu queria continuar o legado de papai através de uma fundação que levasse o nome dele. Passei essa ideia para Glauber, ele falou, não, ideia é boa, beleza, tal. Depois que Glauber morreu, eu achei um documento que ele já estava pensando nisso 10 anos antes de eu falar com ele. Olha só, a visão que Glauber já tinha anos-luz da gente.
Ele já tinha pensado isso há 10 anos atrás, de pensar numa fundação que levasse o nome do nosso pai. Com a morte do Glauber, assim, com todo o respeito que eu tenho ao meu pai, o nome do Glauber foi muito maior do que meu pai, depois que o Glauber se tornou deputado, né, conhecido no estado todo. Então, assim, a história de papai é magnífica, né? Fantástica. Mas a questão de nome, assim, de projeção, acho que o Glauber tomou uma projeção maior do que o nome do meu pai. E meu pai sempre adorava o Glauber por conta disso. Acho que ele se via político através do Glauber. Nunca quis participar de eleição também, mas eu acho que ele se via realizado através do Glauber. Com a morte do Glauber, nós criamos o instituto que leva o nome dele, por conta disso, né, de saber que o legado que ele desejava para a cidade, né, os projetos sociais que ele tinha em mente, nós poderíamos realizar através do instituto. Então, a partir desse momento, né, a partir de 2015, eu me dedicava metade do tempo na Mocal, metade do tempo ao instituto. Com o trabalho do instituto, nós criamos diversos projetos, né, criamos o hortão comunitário que ficava ali no Village, criamos a Rede do Bem, que a gente fazia a ponte entre uma pessoa que quer ajudar e uma pessoa que precisa de ajuda. Eu preciso de um fogão. Tem uma pessoa que tem fogão? A gente fazia essa intermediação, então a gente chamava de Rede do Bem. Tinha uma farmácia que a gente tinha um farmacêutico que a gente recebia dos laboratórios medicamentos que poderiam ser dispensados gratuitamente, então a gente montamos uma farmácia também para a gente fazer distribuição gratuita de remédio. Então, assim, trabalho social que, por eu estar à frente do Instituto, meu nome foi começando a ter projeção nesse meio que o Glauber lidava. Aí, o grupo político que o Glauber formou, e não tenho vergonha e medo nenhum de falar, né, que Paulinho Miranda, Marcinha, Luana, Wander, né, aquele quarteto, né, inicial ali, Valdemar, Alexandre, enfim, diversas pessoas. Mas era o grupo dele, né? O grupo dele, que ele criou, que ele formou, né, a assessoria dele. Eles começaram a trabalhar meu nome, né? Porque eles vivem de política. Sim, né? Sempre viveram de política. Sempre viveu. Vamos ver se o vídeo dá certo, começar a falar com um, com o outro e tal. E aí eles começaram a conversar com o Jader. Jader também tomava essas decisões, né, de caminhos políticos. E chegou um tempo que falou, Jader, o nome do Vitor está começando a dar liga. E o Jader sempre chegava para mim, né, quando começou a surgir um sentimento de eu querer participar da vida pública, eu sempre chegava para Jader, o que você acha de eu me filiar no partido? Não, esquece isso. O negócio era para Glauber. Você não precisa não, fica aí na Mocal. Sempre dessa forma. Aí foi passando o tempo, né, quando começou esse movimento, o Jader chegou uma vez para mim, você estava procurando partido, vamos dar uma olhada nesse negócio? Eu olhei para ele assim, quê? Não, vamos ver o que dá. E aí, né, a gente começou a trabalhar essa ideia, e meu nome foi tomando corpo e tal. E aí o grupo chegou para mim e falou, Vitor, nós temos a opção, a possibilidade de continuar, né, o que nós construímos com o Glauber através de você. Você topa? Eu falei, eu topo com 2 condições. Primeiro, Deus tem que estar no projeto. Se tiver uma porta fechada, vocês esquecem, eu não vou à frente. Se Deus chegar e falar, fechei essa porta aqui, esquece. Não vem insistir comigo que eu não vou. E o segundo é a família. Se a família falar não, eu não vou. Não adianta insistir. Vocês têm que convencer minha esposa. Entendeu? Então, tem que caminhar junto, né? É lógico. A família é a base, né? O sustento de toda a minha vida. Não tem para onde fugir. Então, a partir desse momento, eu fui conversar com minha esposa. Falei com ela do projeto. Ela falou, não, tá, beleza. Tô junto com você. Aí eu falei, eu vou ficar ausente, né? Se eu for eleito, seja deputado, vereador, prefeito, o que for, eu vou ficar mais ausente. Eu tenho que me dedicar a uma vida pública que exige muito mais tempo da pessoa do que a dedicação para a família, apesar que a gente, né, separa o tempo para isso também. Mas ela falou, não, estou com você, estamos juntos nessa. Conversei com o Jader, que já estava apoiando, fui conversar com minha irmã Laura. Não, beleza. Aí fui para o último ponto, que é minha mãe. E minha mãe nunca, juro pra vocês, minha mãe nunca queria que Glauber fosse prefeito. Deputado, vereador, não tinha problema nenhum, mas prefeito ela sempre falava, meu filho não entra nisso, isso aí é um abacaxi, vão querer manchar sua história, seu nome, né? Não queria. Falei, então minha mãe vai ser aquela que vai me dar o não. Não, meu filho, vai lá, honra o nome do seu pai e honra o nome do seu irmão. Falei, não tem para onde fugir, não tem para onde fugir. Fechou. Então, a partir daí, a gente começou a construir essa possibilidade de vir candidato.
E aí vocês perguntam, mas por que candidato a prefeito de cara? Por que não começar uma história de vereador, aquela coisa toda? O nome do Glauber estava muito forte na época ainda. Não sei se por conta de um segundo mandato do Castiglione, que não foi tão bom quanto o primeiro, não vou falar da qualidade de mandatos. Nem... Eu lembro que até dentro do partido tinha até um outro nome e tal, e o seu nome foi mais forte, né? Não quero nem citar o nome. Não, você diz para candidatura depois da morte. Prefeito. É depois da morte. Dentro do partido. Confesso que não sei. Dentro do partido. Que não sei. Mas aí, assim, não sei se por arrependimento, né, do Glauber não ter ganho a eleição em 2012, criou esse sentimento na população, a gente mediu isso. O Glauber poderia ter sido nosso prefeito, aquela coisa toda. E isso estava muito forte na cidade. Então, o momento de eu vir, mesmo não ganhando a eleição, era para prefeito. Para vereador, você está construindo a carreira do zero. E como a gente já tinha uma construção política, né, eu viria para prefeito... Aproveitar o nome forte do Glauber, né? Para ter esse chamariz. Né? Então, assim, eu tinha total consciência de quem era o Vitor, que eu era o irmão do Glauber, eu era o filho do Zé Afonso. Eu estava enfrentando... nomes mais consagrados já dentro da política, o Jati, que é meu primo, né, casado com a minha prima Marisa, que é vice-prefeito do Ferraço, Marcos Mansur, que era deputado estadual à época, Júlio Ferrari, que era presidente da Câmara, o candidato do Castiglione, que eu acho que era o Pastor Braz, né, que foi a indicação do PT, quem mais? Eu acho que o Romário, né, que estava então secretário. Sim, então, assim, tinha várias pessoas que estavam anos-luz na frente na política. Eu sabia da minha realidade. Qual era o objetivo? Né? Eu sempre falo isso quando a gente conversa com as pessoas. O nosso objetivo era ter visibilidade para eu ter uma projeção 2 anos depois de vir candidato a deputado. Mas eu só conseguia isso através de vir candidato a prefeito. Se eu vier candidato a vereador, eu não teria essa projeção. Porque para prefeito você participa dos debates, você participa, né, no programa de televisão, você tem essa visibilidade. E como aqui em Cachoeira tem uma televisão que pega todo o sul do estado, eu vou aparecer para o sul do estado, lá na frente as pessoas vão, é o irmão do Glauber, vou votar nele para deputado. Então esse era o projeto. Sim. Deu errado. Aliás, deu muito errado, né? Muito errado. Deu muito errado. Mas como eu falo que tem Deus no projeto, eu vou citar um exemplo aqui que eu gosto de falar, para vocês verem como Deus quis que eu tivesse eleito prefeito de Cachoeiro no primeiro mandato e também no segundo, que é óbvio, tudo é permissão de Deus. No debate da Gazeta, a gente chegou lá, não sei se vocês lembram, já tinha saído aquela pesquisa da Futura, eu estava, acho que 9 pontos à frente do Jati. Né? Eu comecei do zero, a primeira pesquisa meu nome nem aparecia, depois eu apareci com 2%, aí fui subindo pouquinho, cheguei em quarto, aí passei Júlio Ferrari, passei o Mansur, passei o Jati. Nós chegamos quase que na reta final, 9 pontos à frente. Eu cheguei para o meu grupo e falei, gente, o plano deu errado. Se eu não errar no debate, a gente vai ganhar a eleição. Porque assim, o debate geralmente é decisivo em Cachoeiro. Não sei por que as pessoas esperam o debate para tomar sua decisão de voto. Né? É muito forte isso aqui na cidade. E de alguma forma, todo esse preparo anterior que você falou, né, já te deu esse up para chegar lá no debate? Também. Mas vou falar outra situação interessante, curiosidade dessa questão do debate. Mas aí eu cheguei pro meu grupo e falei, gente, a gente tem que estar preparado para assumir a prefeitura. Agora não é, a gente não está brincando mais. Eu já tinha essa consciência. A gente tinha, lógico, você entra numa disputa para ganhar, mas sabendo das suas condições. Né? Então, assim, a gente já estava preparado também, caso ganhasse a eleição, administrar a cidade como estamos administrando. No dia do debate, que eu falei com a equipe, gente, se eu não errar, a gente tem muita chance de ganhar. E aí, por exemplo, todos os candidatos tinham um cômodo lá da TV Gazeta para estar antes de ser chamado para o debate. Tudo por sorteio. Um candidato ficava no marketing, outro ficava no jornalismo, outro na cozinha. Eu fui sorteado para ficar na presidência. Sorteio também da composição dos candidatos na bancada. Eu fui sorteado para ficar do lado do Mário Bonella, o apresentador. Na hora que a câmera abre, quem que aparece primeiro? Vitor Coelho. Eu fui sorteado para ser o primeiro a falar na abertura. Geralmente as pessoas lembram das primeiras falas. E eu fui o último a falar no debate. Cara, se isso não é Deus... E tudo sorteio.
Se isso não é Deus agindo... Agora, você sabe, se fosse no meu caso, eu ia ser sorteado para ficar na cozinha, né? É um bom lugar, é um bom lugar, bem. é um bom lugar. E o mais interessante quando você fala assim, Kozáka, de o teatro, a música te preparou para você estar bem no debate. Antes do debate da Gazeta, teve um debate no Sindicato Rural, com todos os candidatos também, e eu não esqueço disso. Nesse dia, eu acho que era 2 dias antes do debate, ou era 2 dias ou 1 dia antes do debate da Gazeta. Acho que era 1 dia. Jati e Mansur, que eram os candidatos mais fortes, vamos dizer assim, os dois chegaram roucos no debate, lá do Sindicato Rural, e eu vibrando, pô, os caras roucos, não vou falar nada, ninguém vai entender nada, aquela coisa. Aí, no debate da Gazeta, os dois melhoraram a voz, quem ficou rouco fui eu. Meu Deus. Eu fiquei um pouco afônico. Não sei se vocês perceberam lá, tanto que eu tentava, né, falar pausado para não errar a fala, para as pessoas entenderem. Mas o nervosismo, às vezes, interfere, né? Então, eu fui chamado de homem de gelo, né, por conta desse debate, porque eu consigo controlar. Eu acho que o teatro treina isso você também, sim, de você controlar suas emoções. Então, assim, eu fui bem preparado. Né, e mesmo estando afônico na época, isso não me deixou nervoso, né, fiz as perguntas normal, respondi, né, teve até aquele meme que foi criado, né, que saiu aquela pergunta sobre corrupção, e à época, né, o PT estava enfrentando aquele problema de mensalão, aquela toda, e foi justamente o PT que fez a pergunta sobre corrupção para mim. Pô, levantou a minha bola, né, cara? Então, assim, não tem... Assim, tenho respeito, né? Gosto muito tem várias pessoas dentro do PT, né? Recebo emendas parlamentares hoje, então, assim, nada contra as pessoas, mas foi uma situação, né? A época, né, que nós vivemos no Brasil, dessa questão dos escândalos do mensalão, do petrolão, enfim. E a pergunta saiu justamente, né, do candidato do PT para mim. Eu falei, gente, você está levantando a bola para eu falar aqui. Então, assim, eu acho que as pessoas viram isso também, mas eu acho que a gente construiu ao longo da campanha. A gente mostrou uma maneira diferente de querer administrar a cidade. Eu propus isso para a cidade. As pessoas têm que me cobrar aquilo que eu propus. Eu não queria fazer o mais do mesmo, né? Einstein já disse, insanidade é você querer obter resultados diferentes, mas fazendo da mesma forma. Você nunca vai obter resultado diferente. Eu propus isso. Né? Eu acho que isso, né, gerou na população uma esperança de uma mudança real na cidade, e que eu, ao longo desses 2 anos de mandato, esses 2 mandatos, na verdade, eu consigo mostrar através de números a evolução que a cidade teve. Eu sempre gosto de dizer isso. Você avalia um aluno pelo seu boletim, pelas notas que ele tem. Se ele é um bom aluno, é através das notas. Se ele cola ou não, é outra situação. A mesma coisa você tem que avaliar a cidade. O prefeito não faz nada. Não está fazendo nada, não calçou minha rua. Mas eu já calcei de outras pessoas. Então, assim, as pessoas não podem ver só isoladamente o seu problema. Então, peguem os indicadores de quando eu entrei e ver o que eu estou deixando agora. Se eu melhorou ou não. Mas é uma observação interessante, né? Sei lá, não sei quantos prefeitos Cachoeiro já teve, mas muitas pessoas, principalmente os mais velhos, né, falam assim, mas prefeito nenhum faz nada. Mas interessante, né? Onde eu moro, quando eu mudei para lá, era terra. Né? Hoje é asfaltado. Então, alguém fez. Alguém fez, né? A Beira Rio não existia. Passou a existir. Alguém fez. E só lembrando uma coisa interessante que o pessoal falava muito, que eu ouvia falar, que Abraim Ceder foi um dos lugares que Ferraz enfrentou grandes problemas, porque tinha que estourar umas pedras. Muita pedra. Aí fazia muito barulho, muita gente reclamando, que esse cara não ganha mais, que esse é um prefeito sei lá das contas, e não pode isso, e acabou. Né? Pensa bem, Cachoeiro sem Abraim Ceder. Agora, uma coisa interessante. Imagina Cachoeiro sem a macrodrenagem da linha vermelha. Exatamente. Não, mas é isso, exatamente, é isso aí. Tem uma coisa interessante também, que muitas das vezes eu comento, né? Que, minha rua está sem asfaltar. Né? Mas existe uma lei no município, né? Nos municípios, eu acredito que em Cachoeiro também, a mesma coisa, e quem abre um loteamento, né? Ele tem que calçar aquele loteamento e tal. De certa forma, existe um processo de irresponsabilidade, né, que cai no colo do prefeito. Com certeza. E tanto que a gente melhorou muito isso, né? A gente pegar o histórico de Cachoeiro 30, 40 anos atrás, né, que isso era muito comum, hoje você vê que a fiscalização não permite mais. Você, na hora de emitir, né, alguém que quer abrir um loteamento, você tem todas as exigências
e o loteador tem que cumprir com aquilo ali. Então, assim, os novos loteamentos que vocês estão vendo, você está ali, por exemplo, o Liberdade ali em frente ao Parque de Exposição, todo calçado, todo drenado, todo preparado. Sim. Então, assim, a prefeitura não libera mais loteamentos, né, organizados que não tiver a infraestrutura mínima para eu sempre falo, se você imagina uma cidade toda certinha, com os loteamentos certinhos, a prefeitura ter só o trabalho de, né, fazer impulsionar e manutenção, cara, seria outra realidade. E aí você coloca um pormenor de a gente estar numa cidade que tem uma topografia totalmente acidentada. Que é totalmente mais difícil você fazer drenagens em morro. É muito mais complexo, gera muito mais trabalho, muito mais recurso. E a maioria dos nossos morros não tem drenagem. Com certeza. Aproveitando, né? Tem um loteamento em Cachoeiro que está dando pano para manga, né? Não é? Aí todo mundo fala que é culpa de quem? São Geraldo, minha, sempre é minha. A culpa é do prefeito. Então, natural. Isso, aproveitar a oportunidade, né? Para deixar bem claro de quem que é a culpa realmente. E as pessoas... E o Vandinho, cara, tá sofrendo muito com isso lá, entendeu? E as pessoas, Eliomar, assim, mesmo que não tenham esse conhecimento, por que a prefeitura então não faz nada contra o loteador? Nós fazemos, nós notificamos, nós exigimos que ele fizesse a benfeitoria para não causar aquele problema lá na rua João Sasso. Só que eu não posso botar a arma na cabeça do cara. Ou você faz ou eu te dou um tiro. Não é assim. A gente age de acordo com a lei. Fizemos todos os ritos necessários. E agora a gente está partindo para uma ação judicial, vamos dizer assim, uma coisa mais forte, que permita com que a prefeitura faça o serviço, porque particular a gente não pode fazer em serviço particular, mas se a justiça determinar, né, liberar a gente pode. Para que a gente faça pelo menos a contenção para que aquela lama não desça. A gente não vai construir o loteamento lá, mas pelo menos fazer uma intervenção que não traga mais aquela lama para descer na João Sasso. Por último, não tem achado nem o loteador ali. Não consegue achar. E aí? Não estão achando nem mais o loteador. Não é problema. Nem para multar, né? Nem para multar. Voltando um pouquinho atrás aí, depois que você entrou, qual foi o maior desafio que você encontrou? Assim, Kozaka, eu já estava preparado, né? As pessoas imaginam que a gente vai despreparado para uma missão como essa. Eu já sabia da realidade administrativa que a gente iria enfrentar. Tanto que para isso, né, às vezes a gente é muito criticado que eu trouxe um time de estrangeiros para cá. Se eu quero resultados, eu vou citar uma analogia, não sei qual time que vocês torcem, vou citar o Flamengo do presidente Eduardo Bandeira de Mello. Não ganhou, acho que, nenhum título, o Eduardo Bandeira de Mello, mas resolveu as finanças do Flamengo. E hoje quem é o presidente é o Landim, que é o multicampeão em cima do trabalho que o Eduardo Bandeira de Mello fez lá atrás. Né, tem recurso. O Flamengo vai ser o primeiro clube brasileiro a ser zerado em dívida. Vai ser o primeiro clube brasileiro. E aí a gente esquece de quem fez o trabalho inicial lá. Verdade, eu, como flamenguista, não esqueço. Então, assim, se a gente está fazendo um trabalho que não está dando resultado, eu vou continuar fazendo da mesma forma? Eu trouxe pessoas... Time, por exemplo, o Paulo Nobre, lá atrás. Perfeito. Perfeito. Então, assim, eu trouxe pessoas, principalmente para atuar na área meio, a parte administrativa, a parte das finanças, parte da procuradoria, da controladoria, para dar subsídios aos secretários da área fim. Para eles terem condição de trabalho e realizar e mostrar resultado. Se não desse resultado, gente, não vota no Vitor de novo, não. Não funcionou. Por que eu ganhei novamente um segundo mandato com mais de 50% também? Porque a gente apresentou resultados. E aí, quando você fala de desafio, tirando os desafios administrativos, né, não vou questionar as gestões passadas, né, ninguém nunca me viu criticar gestões passadas, eu acho que todo prefeito que passou ali deu a sua contribuição, mas eu enxergo, né, pela minha experiência na vida privada, eu enxergo que a prefeitura precisava de um olhar, vamos dizer assim, profissional, empresarial, para buscar os resultados necessários. Foi o que eu quis implementar e implantamos. Lógico, toda mudança gera incômodo, até acostumar, até as pessoas pegarem o ritmo, leva um certo tempo. Mas mostramos resultados. Chegando ao final do primeiro mandato, né, comparo os resultados, né, do que a gente pegou e do que a gente entregou. Vou citar um exemplo. Nós herdamos a cidade com 23% da frota funcionando apenas. 23%. E as pessoas, faz a estrada aqui na minha comunidade. Como é que faz se não tem máquina?
Nós recuperamos 80 veículos, nós adquirimos, né, com recursos próprios, novos veículos. Então, assim, é um trabalho que a gente vê o problema e busca dar a solução para aquele problema. Vou citar um exemplo que a gente está passando até recentemente alguma certa dificuldade na questão da iluminação pública. Nós tínhamos um contrato que dava manutenção apenas de 1/3 do parque elétrico da cidade. Lógico, o parque elétrico não vai apagar de uma hora para... Né, não tem essa necessidade de você fazer um contrato que abarque todo 100%, porque você não vai ter necessidade de dar manutenção em 100% ao mesmo tempo. Mas encontramos, né, a nossa equipe de captação de recursos e de elaboração de projetos, encontrou um edital federal e nós entramos, participamos, e só 5 cidades do Brasil conseguiu passar um edital do governo federal para parceria público-privada de iluminação. Levou 3 anos. Sim. Olha a solução, olha o tempo que leva. Levou 3 anos para a gente finalizar essa parceria público-privada que começou agora, esse ano, olha só. No 7º ano do segundo mandato, né, vamos somando os 2 mandatos. E o que prevê essa parceria público-privada? Aumentar os pontos, né? Hoje temos pouco mais de 18 mil, vai para 23, né? Ampliar, né? Onde não tem ponto de iluminação hoje. Mudar 100% de todas as luminárias para luminárias de LED. Eles começaram agora a fazer a manutenção só nas que estão queimadas, né? Para a gente voltar a restabelecer a iluminação em pontos que estão com a iluminação queimada. Mas depois eles vão trocar todas as lâmpadas por lâmpadas de LED com 25 anos de garantia. Qual empresa que quer que tenha uma lâmpada que queime para ela ficar trocando? Nenhuma. Quanto mais a lâmpada durar, melhor para ela, que ela não dá manutenção, não tem prejuízo. Então, assim, eles vão colocar luminárias de qualidade, com mais luminosidade, com gerenciamento, né, para observar isso. Vamos ter cenografia, né, iluminação cênica na cidade. Imagina o Teatro Municipal iluminado, imagina o Palácio Bernardino iluminado, imagina as pontes iluminadas. Está previsto no contrato. Então, assim, encontramos uma solução melhor para um problema. Muito bacana. Isso é importante. Uhum. Isso é uma situação que nós encontramos. Uhum. E tem diversas outras situações que a gente precisa melhorar. Eu acho que vamos dizer assim, né, muitas das críticas são pessoas que, na verdade, não conhecem e não sabem o que está acontecendo, né? A verdade é essa, falta de informação também, muita falta de informação. Eu vejo isso, e as pessoas, assim, se você quer saber de alguma coisa, como que você busca a informação? Se você quer saber alguma coisa sobre o prefeito, você vai onde? Hoje a gente está vivendo no mundo de rede social. O prefeito mora em Vitória. Você acompanha a rede social para saber se eu estou aqui todo dia ou se eu estou lá em Vitória? Basta ver minha rede social, eu estou aqui todo dia. Eu fui chamado de puxa-saco, sabia? Que a mulher, uma senhora veio falando comigo, inclusive naquele dia eu tinha estado com você, na parte da manhã, né, no São Geraldo, lá em cima, São Jordão, tudo lá em cima. Aí à tarde eu fui fazer hidroginástica, a senhora começou a discutir comigo, falando que você morava em Vitória. Eu falei assim, senhora, não mora em Vitória não, mora aqui, está aqui. O problema é que as pessoas... Estou com o prefeito todo dia. Mas é aquela coisa, assim, eu acho que é muito mal de uma sociedade que, para mim, não está muito acostumada com rede social. Tudo que se coloca em rede social, principalmente em grupos de WhatsApp, parece que é verdade. Parece, sim. Tudo que se coloca é verdade. A pessoa já toma aquilo como verdade. Não vai procurar informação primeiro. Vai pro recorte independente ali do lado, né, se é esquerda, se é direita, eu procuro saber a informação. Se é verdade daquilo que está se falando contra A ou contra B. Para eu tomar meu posicionamento, sabe? Então, assim, eu acho que são poucas pessoas que fazem isso. O prefeito mora em Vitória, toma aquilo como verdade e acabou. Não, falaram lá no grupo lá que ele mora em Vitória, acabou. Muitas pessoas, né? Falaram que ele mora, sabe? Sim. O prefeito, é complicado. Com certeza. E eu sou uma pessoa tão acessível, cara. Todo mundo que pode me perguntar lá no direct, no comentário, pode perguntar que eu respondo. Mas de vez você me bloqueou uma vezinha. Eu bloqueei porque vou te explicar. Eu tenho mais de 300 pessoas bloqueadas. Eu não vou perder meu tempo com pessoas que querem ficar falando mal de mim, gente. Não, fazer uma crítica ou alguma coisa. Eu não estava falando, falei mal de você. Não estou falando de você não, irmão. Eu digo assim, eu não vou perder meu tempo com isso. Isso desgasta a pessoa, você fica remoendo aquilo, se doendo por uma coisa que você sabe que não é. Então eu vou ficar dando bola para uma coisa que eu vou perder meu tempo? Tem tanto trabalho para eu fazer, eu vou ficar focado ali na discussão. Resposta rápida, então, dentro disso. Como que está o seu emocional com relação às coisas que você enfrenta? Oposição? Muito tranquilo. Não tem nada a temer. Quem não tem nada a temer não precisa andar com segurança. Né? Então, assim, eu não tenho nada a temer. Minha vida é limpa, vou sair com as mãos limpas como eu entrei.
Nós temos o portal da transparência, que é em primeiro lugar do Estado. Todas as informações que vocês fizerem estão lá disponíveis. Tudo está disponível. Minha prestação de contas, desde 2017, entra lá em transparência, prestação de contas. Tem todas as prestações de contas de todos os anos, de tudo que eu fiz ao longo dos anos. Um outro exemplo. A unidade de saúde está sem médico. Tem lá a relação de todos os médicos, de todos os bairros, de todas as unidades de saúde. Está lá, está disponível. É só entrar, é só buscar informação. Ô, prefeito, eu fui comentar só um pouquinho que o senhor vinha aqui, um monte de gente quer fazer um monte de questionamento, legal, um monte de tô aqui para isso. Com relação às obras, né? Parece que elas demoram tanto, né? E se abre... A maior crítica com relação às obras são porque abrem várias frentes de obras ao mesmo tempo e não se termina. Eu gostaria que o senhor desse um parecer sobre isso aí. Deixa eu só fazer uma explicação. Assim, quando falam as obras, a pessoa só está falando da macrodrenagem. Porque as outras obras de bairros não influenciam tanto no trânsito, principalmente no centro da cidade, né? Não faz tanta interferência. E aí as pessoas falam, fizeram uma obra, mas não fizeram sem planejamento. Gente, a gente se reúne com a empresa toda semana para traçar as ações. Semanal. É semanal. Toda semana a gente reúne com a empresa para saber qual o passo que fizeram e qual o passo próximo a fazer. Então, sim, tem acompanhamento e tem planejamento. E aí vou fazer um cronograma desde o início, porque as pessoas acham, a obra está demorando demais. A obra era para ter iniciado em novembro, final de novembro de 2022. Final de novembro de 2022. Eu cheguei para o pessoal e falei, gente, nós vamos entrar no período de Natal e a obra começa de baixo para cima, né? Na técnica é isso, começa do vertedouro até onde é o problema. Nós vamos começar a obra pelo centro da cidade, vai chegar o período de Natal, o comércio já foi prejudicado com greve da PM, com pandemia, com enchente, nós vamos prejudicar com obra? Não dá. Vamos passar o Natal a gente inicia? Empresa, não, vai atrapalhar o cronograma, mas aceitamos. E aí seria marcado para 26 de dezembro, olha só, um dia depois do Natal. Aí tem aquele recesso de final de ano, que é difícil de encontrar profissionais, né, para iniciar trabalho, marcamos para a primeira segunda-feira de janeiro de 2023. Obra de drenagem, né, o início de obra de drenagem não se faz com chuva. Choveu todos os dias de janeiro. E a gente queria aproveitar por conta do recesso escolar, né, menos trânsito na cidade. Choveu todos os dias de janeiro. Só conseguimos iniciar dia 30 de janeiro, mais precisamente. Teve muita surpresa ali? Aí eu vou chegar lá. 30 de janeiro iniciamos, né? E aí começa o caos, porque é a volta às aulas, né? A gente teve que quebrar a Beira-Rio ali. E por mais que a gente depois tivesse invertido, né, a mão da Karim Tanuri para pegar Samuel Levi e sair lá na ponte do Teatro Municipal, muitas pessoas preferiam procurar Aristides Campos. Aí gera aquele congestionamento que ali passam mais de 1.000 caminhões por dia. E aí imagina, todo mundo se direcionando para um lugar só. Então, assim, gera esse conflito. E aí, ao longo, né, da obra, né, não teve sondagem, não teve, né, para saber que teria rocha ali. Todo mundo sabe que teria rocha. A empresa sabia que teria rocha, fizeram a medição. Só que não sabia que teria tanta rocha. Você só sabe depois que você abre. Qual a profundidade que tem um negócio? Você só sabe depois que você abre. Outra situação, tem as adutoras da concessionária de água e esgoto, que nem a própria concessionária sabia que estava ali. Se eu não me engano, são 6 adutoras e elas achavam que tinha só 4. Depois que você abre, que você vê o problema. Cachoeiro não tem um mapa das coisas construídas. Nós fizemos agora um plano de drenagem, concluído agora, para a gente saber todas as necessidades, para saber todos os locais que já estão construídos, para a gente saber o que precisa fazer para solucionar os pontos de alagamento da cidade. Então, assim, é muito ruim você trabalhar às cegas. E a gente vem construindo ao longo de 7 anos e meio. E a obra em si, ao longo da construção, primeiro, alguém já teve curiosidade de chegar para o engenheiro da obra e perguntar por que você está abrindo uma frente aqui, uma frente lá e outra cá? Não se faz obra de drenagem você terminando um trecho para liberar o trânsito, se você vai ter que fazer a interligação e se tiver alguma necessidade de quebrar, você vai quebrar o concreto ali que você fez? Então, assim, você tem que fazer toda a drenagem primeiro, para depois fazer o pavimento, para depois liberar trânsito. E nós encontramos, né, as coisas que acontecem ao longo da obra. Nós encontramos 4 muros, né, de contenção que, depois que abriu,
a obra que você vê o problema, 4 muros de contenção e um mais grave ali atrás do hortifruti, que se você coloca, né, aquelas galerias, né, de 2,5 por 2,5, né, o peso é tão grande que iria desmoronar a rua. Se não tiver aquele muro, cai tudo. Sim. Como é que você libera o trânsito ali se você não constrói pelo menos a contenção para você fazer a drenagem? E imagina você liberar o trânsito e acontecer um acidente. Então, assim, nós estamos preocupados também com a segurança das pessoas, né? Então, a obra já está quase 90% pronta, só terminando de fazer essa caixa de interligação e fazer os muros, e a gente tem previsão de liberar o trânsito, né, final de maio agora, e aí a gente depois faz os arremates, né, passa ali para a parte da região do Posto Oásis ali para fazer a interligação. Então, assim, está quase terminando. E eu volto a dizer, as pessoas ficam incomodadas com o trânsito. Eu nunca me atrasei, e eu faço teste disso, eu passo nos horários de pico, eu nunca me atrasei para nenhum compromisso meu. Porque eu sabendo que tem a obra, eu saio antes. Eu já me previno nisso, mas as pessoas o brasileiro não param para pensar nessa situação. Todos nós não cheguei atrasado, mas é porque eu saí atrasado de casa. Entendeu? Então, não posso colocar a culpa no prefeito. Mas entendeu? Eu já tinha essa consciência. Poxa, eu sei que eu vou enfrentar o trânsito. Eu vou sair um pouco mais cedo para chegar no meu compromisso. Tem uma outra situação que acaba caindo na conta do senhor também. Com relação à obra do Estado ali e tal, frente ao Perim, aquilo ali, como é que está aquilo ali? Isso ali foi até uma situação que o governo do Estado retomou uma licitação que estava perdida, paralisada e que, ao meu ver, assim, não deveria ter retomado, teria que ter licitado de novo. A prefeitura, ela tem alguma influência naquela obra? Não. Nessa diretamente não, porque nem projeto é nosso, é do governo do Estado mesmo. Macrodrenagem é projeto nosso, nós contratamos o projeto. Quando as pessoas falam, só tem dinheiro do governo do Estado, mas se não tivesse o projeto, não teria obra. É porque sobra na conta do senhor, eu gostaria que o senhor... Não, a cidade é Cachoeiro, mas aí o governo do Estado, né, para continuar a duplicação ali da 486 ou 482, acho que é 482, né, que vem lá de Castelo, né, para continuar. 482. Eles retomaram um contrato antigo, que é o mesmo contrato que é a mesma empresa que vai fazer o contorno de Itaoca e essa duplicação. Então você imagina, 10 anos de contrato lá atrás, estou chutando 10 anos porque eu acho que deve ser mais tempo, não vou saber precisar o tempo, de você recuperar uma licitação que aí não tem os reajustes, os reequilíbrios, aí vem pandemia que aumenta ainda mais o preço, aquela coisa toda. E foi encontrado ali, em frente ao Perincentro, uma situação que as pessoas que não buscam informação, e a gente está disponível para isso, para você fazer a retirada de fio de internet, de gás que passa ali, de telefonia, de energia, de todas essas operadoras, você tem que entrar em contato com a operadora, e a operadora sabe-se lá quando que vai fazer o serviço dela. Não é você, não é a empresa que vai fazer isso. Você tem que depender de terceiros para fazer isso. Principalmente a questão do gás. Imagina, Petrobras vem aqui para fazer a realocação do ponto e tal. Então isso leva também a um retardo. E naquela região, vocês sabem muito bem, que ali tem um brejo, uma coisa que alaga ali, que se não for feita uma drenagem bem feita ali, vai fazer a obra, vai continuar o problema. Clareira tá boa. Entendeu? Então, assim, eles estão fazendo esse novo projeto para contemplar essa parte da drenagem, justamente para que a obra seja bem feita e que não tenha problemas futuros, né? Então, assim, eu acredito, né, que a obra vai continuar, é um problema realmente na questão do tempo, né? É uma obra que está realmente... Ao nosso ver está demorando, mas tem esses problemas técnicos que precisam ser resolvidos, tanto do projeto como das intervenções necessárias a serem feitas para não dar problema. A macrodrenagem, nós estamos na expectativa de liberar o trânsito até o final de maio e entregar a obra 100% em agosto. Esse é o nosso cronograma, né, já definido com a empresa. Então, assim, o prefeito não vai entregar a obra. Nós vamos entregar, claro que vamos. As obras nós vamos entregar até o final. O que nós iniciamos, nós vamos entregar. Um outro assunto que eu preciso de tocar nele. Fiquem à vontade. É a questão do empréstimo, né? Uhum. Rola-se muitas críticas. Eu acho que a crítica em si, ela rola mais pelo fato do empréstimo ser um empréstimo em dólar e tal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que fez um investimento aqui no seu estabelecimento. Você Sim. pegou empréstimo ou pegou dinheiro seu? Dinheiro meu mesmo.
Dinheiro seu. Dinheiro Muitos empresários não têm essa condição. Quando vai fazer um investimento nas suas empresas, eles fazem o quê? Buscam um investimento. Um investimento para você fazer uma ampliação na sua empresa. Isso é natural. Diversos municípios fazem isso. Hoje nós temos uma situação financeira, vou citar um exemplo aqui quando a gente tem que comparar resultados. Eu herdei um orçamento de 403 milhões de reais em 2017, estou finalizando, entrando em 2024, com 1 bilhão e 50 milhões. Eu elevei em mais de 800% o orçamento municipal. Ah, prefeito, então se você elevou o orçamento, você tem dinheiro para fazer. Não. Nós não temos dinheiro para investimentos. Hoje nós temos a condição de fazer os investimentos na área da saúde dos seus 15%, diante de cumprir a regra de responsabilidade fiscal, os 25% da educação e, né, o que sobra para você fazer de investimentos, Cachoeiro não tem recursos para investimentos. A gente mostra isso com gráficos. Melhoramos um pouco, né, mas não tem dinheiro suficiente. Se você tem uma obra, vou chutar aqui, de 100 milhões de reais, mas você não tem esse dinheiro todo, mas você tem condição de pagar a mensalidade para cumprir isso, você não faria isso? Ah, prefeito, mas é empréstimo em dólar. Legal, tem 15 anos que o dólar não varia tanto. Nós estudamos isso, nós buscamos lá atrás o histórico. Nos últimos 2 anos o dólar caiu. Agora, com essa intervenção de guerra lá em Israel, essa coisa, o dólar tende a aumentar um pouco. Mas o dólar mais alto nesses 15 anos foi 5,70 e alguma coisa, está em 5,19 hoje. Tem essa margem de gordura que você pode, dentro do orçamento municipal, que você tem a condição de pagar a mensalidade. Estava te acompanhando ali na rede social, eu vi interessante o senhor fazendo algumas... respondendo alguns questionamentos. Já recebi algumas perguntas. E aí teve uma pergunta lá falando sobre... O senhor está no final do mandato e está deixando essa conta para os próximos prefeitos. Vamos lá. Primeiro que essa conta não vai ser para o próximo prefeito, já que a gente tem 6 anos de carência. Só se o próximo prefeito ou prefeita se reeleger. De repente pode ser até eu. Se eu voltar daqui a 4 anos, eu posso ser o cara que vai começar a pagar. E aí? Tá empolgado, hein? Ué, eu estou na vida pública para trabalhar, para colaborar. Então, assim, nós temos 6 anos de carência, cara. Não tem nenhum banco que faz isso. Nós fizemos essa operação de crédito com a Caixa Econômica com 1 ano de carência, 85 milhões. Ah, o que vocês fizeram com 85 milhões? Aquele pavilhão de eventos do Parque de Exposição tem 10 milhões ali dos 85 milhões. A nova sede da Guarda Municipal, que está sendo construída ali na Ilha da Luz, obra de 85 milhões. Pavimentação do Gilson Carone, do aeroporto, Campo Leopoldina, Bom Pastor, Fé e Raça. Obras de drenagem, pavimentação de qualidade para dar dignidade para as pessoas, desde os 85 milhões. Geomanta ali no Amarelo, obra dos 85 milhões. Então, assim, nós utilizamos os recursos para fazer obras necessárias para a cidade. E aí nós temos diversas milhões de obras para serem feitas, e aí quando surge uma oportunidade única, com uma vantajosidade enorme, com 6 anos de carência, com taxa de 4,55, a taxa do Banco Nacional é 13, taxa Selic, 3 vezes menor a taxa, e com 13 anos para pagar. Só não faz quem é burro. E vou citar um outro exemplo. 6 anos de carência. Será que em 6 anos a gente não consegue trabalhar a cidade para ter mais recursos ainda para pagar a mensalidade do empréstimo? Nós vamos ter aeroporto municipal sendo construído aqui, e a intenção do governo do estado começar a fazer importação de aeronaves por Cachoeiro. Tudo isso é feito por Vitória hoje, e anualmente são 5 bilhões de reais que Vitória arrecada com isso, né? Não é de imposto, né? É o que arrecada por essa importação. Imagina se 1 bilhãozinho vier para cá. Quantidade de recursos que a cidade vai ter, aumentar a sua arrecadação para pagar esse empréstimo. E aí eu vou deixar de perder essa oportunidade para deixar de fazer obras importantes para a cidade por questão política? Cara, eu não vou entregar nenhuma obra dessa antes. Nenhuma obra eu vou entregar. Eu não vou ter nenhuma plaquinha de inauguração com o meu nome. Qual político que faz isso? É verdade. Qual político que quer fazer obra que não quer entregar? Eu estou deixando um legado para a cidade, eu não estou pensando na carreira política minha, não. Aproveitando, legado, qual o maior legado que fica durante esses 2 mandatos? Eu acho que assim, a gente conseguiu. A minha proposta foi de melhorar os resultados da cidade. Eu vou chegar ao final demonstrando com números resultados disso. As pessoas falam, a Prefeitura de Cachoeira não faz nada. Entra na internet lá e pesquisa. Centro de Lideranças Políticas, CLP Brasil.
Entra lá no Instagram deles lá e procura, né? Eles fazem diversos rankings. A nossa administração foi classificada como a 8ª melhor gestão pública do Brasil. Não é do estado, não. É a 8ª melhor gestão pública do Brasil. E olha só, em primeiro lugar, Vitória. Olha que bacana. 2 cidades capixabas entre o top 10. E assim, nós estamos administrando mal a cidade? Será? Para estar em 8º lugar? Assim, eu não falo por falar, não. Eu mostro o resultado. Eu mostro o resultado. Então, assim, ao final do mandato, qual é o legado? Eu quero que as pessoas avaliem o que eu iniciei e como eu vou deixar. Eu acho que é isso que tem que ser o raio-x, se eu fiz uma boa administração ou não. Lógico, não vou conseguir fazer tudo que a cidade precisa. Não vou alcançar os sonhos de muita gente. Prefeito, você não conseguiu calçar a minha rua, meu bairro. Óbvio, eu preciso de dinheiro. Mas o senhor sabe que o teu povo que é zoiudo também, né? Não vou explicar o porquê. Zoiudo é ótimo. Zoiudo no bom sentido. Zoiudo mas é ele ali, ó. Cara, a rua dela está calçada. Aí tem uma outra rua que está na terra. Você vai atender qual primeiro? Qual é a prioridade? Óbvio, né? Qual é a prioridade? Não precisa nem falar. Mas aí o zoiudo quer que essa Exato. Massa asfáltica... E esse vai falar que eu não fiz nada. Isso, exatamente. Tá é isso que eu quero dizer. Então... Eu vou citar um exemplo bem legal disso que você falou, Eliomar. Algumas pessoas chegaram para mim para a gente fazer o asfaltamento da Cristiano Dias Lopes, daquela rua que vai para o Jaraguá, que é tudo de paralelepípedo e está até razoavelmente bem calçado. Ah, prefeito, tanto tempo, merece um asfalto. Eu falei, merece, cara, merece mesmo. Mas o bairro Rubem Braga merece calçamento. Não é nem asfalto, merece um calçamento. Eles estão na lama. Aí o cara, realmente, dá para esperar. É onde que é zoiudo, então, assim, quando a gente conversa, quando a gente dialoga com as pessoas, elas começam a entender. Né? Eu, como prefeito, eu não posso olhar isoladamente um problema, eu tenho que olhar a cidade como um todo. Vou citar um exemplo, as intervenções que nós fizemos ali na Aristides Campos, Posto Sena, Trevo da Celita, para a gente tentar inibir as irregularidades que muitas pessoas cometem de fazendo conversões erradas à esquerda. Colocamos aquelas muretas, né? E aí, enfim, até agora as pessoas acho que acostumaram, né? Já estão pararam de subir na mureta. Mas assim, as pessoas do Campo Leopoldina reclamaram que a gente tirou aquele semáforo dali, que agora tem que ir lá no Posto Sena para voltar. Assim, em horário de pico pode até demorar um pouco mais. Mas em horário normal, cara, você faz em 2 minutos. 2 minutos vai matar o seu tempo tanto assim de você fazer um retorno lá e da gente ter esse ordenamento. Aí eu vou citar um exemplo que assim, a pessoa lá reclamou comigo, prefeito, o que eu fazia em 2 minutos, né, de atravessar e ir ali no Frigolima, de comprar não sei o quê, eu tenho que fazer em 10 minutos, que eu tenho que ir lá em cima, pego o trânsito e volto. Eu falo assim, tá, você está pensando na sua realidade, beleza, tranquilo, né? Lógico, todo mundo vai ver o seu problema, não vai ver o coletivo. Só que a intervenção que nós fizemos, principalmente na região do Posto Sena, nós temos ali Residencial Montanha, Paraíso, São Geraldo, Amarelo, Recanto, Gilberto Machado, 6 bairros que levavam 45 minutos, 1 hora para fazer aquele trânsito, está levando 25 minutos. Eu melhorei para 6 bairros uma situação que todo mundo veio elogiar, o pessoal do Shopping Sul agradeceu, porque melhorou um pouco ali, né? Não estão terminadas as intervenções. Mas aí eu equilibrei. O que antes era muito fácil, ficou um pouquinho pior, mas eu melhorei uma situação num contexto geral. E aí a pessoa, verdade, eu tenho que olhar pelos outros também. Então, assim, ninguém olha pelo outro, cara. Olha para o próprio umbigo. Ninguém olha para o outro. Eu, como prefeito, eu tenho que olhar para todos. Eu tenho que achar a melhor solução para todos. Não tem que achar para um problema só. Eu tenho que achar a melhor solução para todos. Tá faltando minhas 2 perguntas, né? Eu não estou deixando você falar, né? Deixa eu falar as 2 perguntas? Vai lá, Eliomar. Foi minha mulher que mandou perguntar a ele, entendeu? Se eu não perguntar, ela vai perguntar o que quiser, gente. Então, quer falar de PTU? Vamos falar de PTU. Vai colocar no sofá. Mas aqui, a gente estava conversando em off, né? E a pergunta é o seguinte: muitos professores, as letras estão atrasadas, não foram corrigidas, né? Muitos professores reclamam que estão levando prejuízo, não sei quantos % do salário, por causa da correção dessas letras. Queria que você explicasse para a gente, por favor. Eliomar, né, eu expliquei em off, eu vou explicar aqui para vocês também. Existem, dentro da legislação, 2 regras que o gestor tem que cumprir. A lei de responsabilidade fiscal, que eu não posso estourar o limite, né, da folha de pagamento,
e a questão orçamentária. A nossa lei de responsabilidade fiscal, né, o nosso índice, está tranquilo. Se a gente fizesse os aumentos, né, subiria, mas não extrapolaria, né, os índices. Acontece que a gente não tem orçamento. Eu não vou me comprometer com uma coisa que eu vou implodir a máquina pública. Fizemos um reajuste agora para os servidores, algumas classes foram melhor contempladas e as outras reclamaram. Lógico, natural. Eu quero que todos os servidores ganhem bem. Eu tenho condição financeira para isso? Não tenho. Né? Aí vem aquela questão que eu estou falando, todo mundo olha só o seu. Quando eu coloquei o ticket para 100% dos servidores, mesmo alguns ganhando 50%, teve gente que reclamou. Falei, gente, você já ganha o seu ticket, deixa o cara lá que também tem família e precisa do ganha-pão dele ganhar pelo menos os 50%, que é a condição que o município tem. Ao final do ano, né, a Câmara devolveu um recurso que a gente decidiu dar um abono para os servidores. Teve servidor que queria que fosse R$700 para o efetivo e 350, que é os 50%, né, para quem não é efetivo. Falei, gente, as pessoas são iguais, eu dividi o mesmo valor repartido para todo mundo de forma igual. Era um valor que ninguém estava esperando. Ninguém estava esperando. A Câmara devolveu e eu, em conjunto com o presidente Braz, decidimos, vamos dar igual para todo mundo. Então, assim, é muito difícil quando você tenta dialogar com as pessoas e mostrar a realidade financeira do município, porque, assim, se você dá um aumento generalizado, isso é custeio. Como é que você vai saber se lá na frente você vai ter condição de pagar? Perfeito. Falou. Obra não, obra é investimento. Se você tem um recurso, pagou, a obra acabou ali. Mas investimento na folha é um custeio permanente. Falando nessa questão de arrecadação que o senhor tocou, é uma resposta rápida. Como que o senhor encontrou a questão da arrecadação per capita e se ela melhorou? Não, a arrecadação per capita de Cachoeiro é historicamente muito ruim sempre. Mas ela chegou a dar Desde os anos 2000, a gente sempre figura entre as 3 piores cidades de renda per capita do estado. Sempre. Sempre as 3 piores. Eu herdei, se eu não me engano, na 75ª posição de 78 municípios e ano passado a gente estava em 71º. Pouquinho, subimos 3, 4 degraus. Mas é muito pouco. Por isso que eu falo que Cachoeiro é uma cidade que não tem recursos para investimento, mas tem condição de pagamento. Tem baixo endividamento, tem a liquidez, né, tem todas as características liberadas pela Secretaria de Tesouro Nacional, que é o órgão do governo federal do Ministério da Economia, que é o Serasa dos municípios, que chancela se você tem condição de pagar ou não. E se a Secretaria de Tesouro Nacional fala, não, você tem condição de pagar, eu vou deixar de buscar uma operação de crédito vantajosa como essa, sabendo que eu tenho condição de pagar? E aí vem a outra pergunta, né? No caso da educação. Tá, e a verba que vem do Fundeb, cadê? Cadê o dinheiro? Está sendo pago. O que o prefeito fez com ela? Está sendo pago. Quase 90% do Fundeb é pago com salário de professor. Só que a gente tem que também fazer as outras políticas educacionais, que é o recurso que o Fundeb nos permite fazer outras ações também. Então, assim, não é 100%, porque senão a gente não faria políticas públicas de educação. Não tem recurso sobrando para essas outras políticas. Então, a gente paga dentro do que é o salário hoje, é o piso nacional. Cachoeiro é um dos poucos municípios que nós temos a lei, né, portaria, né, que o governo federal emite por portaria, o piso. Nós fizemos uma lei municipal para garantir para o professor que ele vai ter todo o reajuste que tiver na portaria que o governo federal fizer, ele vai ter o reajuste do piso salarial. E se você comparar os salários de professores no estado todo, né, quando o Bolsonaro fez aquele reajuste do piso, né, e o Lula fez um novo agora, quando o Bolsonaro fez o primeiro, que era 3.800 e alguma coisa, nós fizemos uma lei que dá o piso R$4.000, era o maior salário de professor do estado. Nenhum município. Você pode procurar no Tribunal de Contas lá a relação dos municípios. Tinha município que era menos de R$2.000. Então, assim, nós fizemos uma lei para dar essa garantia, né? Hoje a gente está fazendo uma nova lei também para dar a garantia do piso atual que o governo federal deu e que todo reajuste que tiver vai ter esse reajuste permanente, né? A garantia de sustentabilidade que o salário do professor vai ser pago o piso e aí os próximos prefeitos têm que ter esse compromisso também. E o que é o mais importante que eu acho? Desde o primeiro mês de 2017, nós não atrasamos um dia o pagamento do salário. Já teve épocas que o salário do funcionário público de Cachoeiro estava atrasado. Sim, lembro disso. Então, assim, nenhum dia o salário foi pago atrasado. Foi pago no mês trabalhado.
E tem vezes que a gente até antecipa. Então, assim, o meu compromisso é pagar em dia para que o servidor tenha essa certeza que ele vai receber no dia que foi combinado. Nós publicamos todo o início de ano o calendário de pagamento, para ele saber o que ele pode se comprometer ou não, e temos cumprido à risca os pagamentos da folha salarial. Eu não vou me comprometer de fazer um reajuste gigantesco se lá na frente eu vou estourar o município. Não vou ser responsável. Eu vou pagar aquilo que a gente tem condição de pagar. Estamos pagando aquilo que temos condição de pagar. E a outra pergunta, a falar nisso, eu vou aproveitar uma outra pergunta antes dessa. Mas é rapidinho, são só mais duas só. Uma é sobre. Estou à disposição, gente. Uma é sobre uma mãe que tem um filho autista, e ela falou o seguinte: poxa, eu até agora não vi nada que o prefeito fez em benefício dos autistas de Cachoeiro. Então, eu queria que você respondesse isso para a gente também, por favor. Essa é uma pergunta interessante, Leomar. Eu sou pai de 2 filhos autistas. Sim. Eu tenho uma secretária de educação que tem um filho autista. E as pessoas, né, tendem a dizer que nós não fizemos nada pela E tem pela seu amigo cantor aqui que tem um filho autista também. O que mais as pessoas precisam? Dos tratamentos, das terapias. Sim. Hoje a APAI, né, que é uma entidade que promove isso, tem uma lista de espera de mais de 500 pessoas. Primeiro, você não encontra profissional capacitado para isso. Segundo, você não tem estrutura para fazer isso, né? A gente poderia construir o centro de autismo, que nós já planejamos, já anunciei isso, né? Isso é uma das ações que nós vamos fazer. Mas não adianta nada você construir o prédio se você não colocar ele para funcionar. O que nós estamos fazendo? Graças a Deus, nós entramos nessa parceria positivíssima para Cachoeiro com a Multivix, né? Não é merchan aqui não, gente, mas é uma parceria muito saudável. Mas pode fazer merchan, é uma merchan bem feita, muito bem feita. É uma parceria muito, muito saudável para Cachoeiro, porque a contrapartida, né, que a Multivix tem para ter o curso de medicina, curso de odontologia, dá contrapartidas para o município. E aí eles construíram a Casa Rosa, ali no centro da cidade, uma unidade específica de saúde da mulher, construíram umas 3 ou 4 unidades de saúde, Basileia, ali no antigo Detran, Gironda, enfim, várias unidades estão sendo construídas com essa parceria da Multivix. E eu lancei para eles o desafio, né, deles fazerem um centro do autismo, o CAPSI, que é o CAPS infantil, e um centro de especialidades. Eles toparam a ideia. Então, assim, além da construção, eles vão colocar os profissionais em parceria, que eles já fazem isso em outras cidades, de colocar os profissionais lá, que é difícil demais. Hoje a gente é muito demandado na questão de cuidador nas escolas. É difícil encontrar pessoas especializadas para cuidar de crianças autistas, porque você sabe a dificuldade que é. Sim, não claro. pode ser qualquer um. E não tem gente querendo trabalhar. Concordo. Então eu chego para as pessoas e falo, gente, se vocês souberem, indique para mim que a gente quer contratar. Diversas ações nós já fizemos, né? Recentemente, né, por conta do dia 2 de abril, que é o Dia Internacional de Conscientização do Autismo, nós lançamos um decreto para estágios específicos para autistas dentro da prefeitura, né, e revisamos a lei que antes a pessoa só podia entrar no ensino médio a partir do 2º ano, na faculdade a partir do 3º período. Eu cortei isso, né? Se você entrar no ensino médio, você já pode estagiar. Se você entrou na faculdade, você já pode estagiar. Se tiver pós-graduação, você já pode estagiar. Então, assim, é um avanço. Demos a gratuidade não só para autistas, mas também para os acompanhantes do autismo no transporte coletivo. Então, assim, o que está ao nosso alcance, a gente consegue fazer. O que ainda não está, nós estamos trabalhando para conseguir. E é muito difícil. Qual cidade no Brasil hoje tem projetos e programas assim específicos? Talvez Vitória, talvez, né, capitais que tenham mais recursos. Mas cita as outras cidades. A iniciativa que eu fiquei sabendo vem de São Paulo. São Paulo que tem, né, acelerado. Tem referência. Mas está bem longinho daqui, né? É um grande centro também, né? Mas aí a gente volta a falar na questão orçamentária, né? A cidade de Vitória tem um orçamento de 2,5 bilhões. Cachoeiro chegou a 1 bilhão agora. Aí eu volto para o histórico lá atrás. Né? Nós somos uma cidade que não temos o recurso dos royalties que as nossas cidades litorâneas têm. Mas aí as pessoas falam, mas por que o norte é tão desenvolvido? Lá tem a Sudene, lá tem não sei o quê, lá é plano, e papipi, papapá, pororó. Se a gente ficar em muro de lamentação, a gente não sai da nossa estagnação aqui de querer avançar. Inclusive, eu parabenizo dentro dessa gestão do senhor, porque a gente vê que
algumas coisas foram criadas, né? Por exemplo, a gente ouvia muito falar que Cachoeiro só tinha a Casa dos Bragas, né? Com todo respeito, Casa do Roberto Carlos. E hoje não, hoje, depois do o senhor entrou, nós temos também outros lugares turísticos, né? A Pedra da Penha, Espirote. E eu acho que pode ser explorado muito mais com outras coisas. O turismo, por exemplo, é uma fatia de bolo interessante. Sim. Você falou turismo da rota, como é que é? A rota do Roberto Carlos? Não, Rota do Lagarto, que é lá em Pedras Ovas, eu falei Rota da Penha. A gente vai ter a nossa Rota da Penha. Não, mas você falou uma do Roberto Carlos, como é que é? Não, é Rota Emoções, Rota que eu fiz agora. Nós lançamos a Rota Emoções. Eu estava lendo sobre ela, bacana, tá? Dos pontos turísticos relacionados com a vida de Roberto Carlos. Nós fizemos, acho que anteontem, nós fizemos essa rota aí e demonstramos. Né, Se o senhor ficasse no Muro de Lamentação, não criava nada disso? Não, mas onde que eu quero chegar? Precisa de investimentos. Todo investimento precisa de recursos. A Rota da Penha que nós estamos fazendo lá no Alto São Vicente. Quase 13 milhões de reais com o governo do estado. Cachoeira não tem o recurso. Fizemos o projeto, batemos na porta do governador, ele abraçou a ideia. Foi o único governador que foi lá. Né? O único governador que foi lá, ele gostou, amou o visual. Não, aqui tem um potencial turístico muito grande. E só consegue se você proporcionar infraestrutura. É o primeiro ponto que nós estamos fazendo. Tem Itabira, tem Gruta, tem Pirote, tem diversos lugares em Cachoeiro que merecem isso. Lembrando que o Pirote a gente colocou Revsol. Lembrando que o Pirote agora está um asfalto. Está um asfalto lá, botamos Revsol lá. Tá então, luxo. assim, precisa da infraestrutura. Cachoeiro tem um recurso? Não tem. De onde que vai tirar? Por que eu quero chegar na questão dos royalties? Se você buscar o histórico lá atrás, de 2000 para cá, até 2008, as 3 cidades que mais recebiam royalties eram Linhares, São Mateus e Aracruz. No ano de 2000, né, tem o anuário das finanças dos municípios capixabas, né, disponível na internet. Vou citar um número aqui que eu não vou saber 100%. Vamos de lá. Em 2000, era 140 mil reais de royalties. Sabe quanto o Cachoeiro ganhava? 40 reais. O maior ganhava 140, 170. Estou chutando o número aqui, mas era uma coisa parecida com isso. Cachoeiro, 40 reais. Aí, ao longo dos anos, vamos lá. A partir de 2008, começou a surgir Kennedy, Marataízes e Itapemirim. Começou a surgir ali. Mas todo ano, a cidade de Linhares está entre as 3 mais arrecadações. Até hoje. Não parou. Mais de 100 milhões de reais por um ano de royalties. Mas aqui o pessoal de Cachoeiro, eles gostam muito de comparar, né, Cachoeiro com Itapemirim. Poxa, Itapemirim, um município pequenininho, olha o benefício que traz para um autista, né? Mas Cachoeiro, se tiver dinheiro, eu faço olha o também, tamanho gente. de Cachoeiro. Mas aí tem que explicar, porque tem uns royalties aqui, não tem. Sim, então, difícil. Aí esse histórico, o que eu quero chegar? Por que o Norte está desenvolvido, vamos dizer assim? Olha o quanto de recurso de royalties que os municípios receberam desde 2000 até aqui. E se tiver bons gestores, eu acredito que tenham tido, desenvolve a cidade. Imagina se esse recurso estivesse aqui em Cachoeira. O quanto avançado nós já estaríamos. E o mais preocupante, assim, que os municípios litorâneos, né, não desmerecendo os nossos co-irmãos, né, Kennedy, Itapemirim e Marataízes, são os que mais arrecadam royalties, mas vêm usufruir dos serviços aonde? Vem tudo usar aqui em Cachoeiro. O polo educacional, de saúde. Porque vem tudo para cá. Sim. Cachoeiro que deveria receber esses recursos para poder proporcionar essa condição. Então, assim, é complicado você estar numa cidade que não tem recurso de investimento suficiente para fazer todas as obras necessárias e que a gente tem que vender o almoço para comer a janta. É complicado. Isso dificulta vender a cidade como para empresas, empresários investirem na cidade? Quando a gente fala de desenvolvimento, de atração de empresas, atração de negócios para cá, se coloca na mente do empresário. Você viria para uma cidade que não tem logística, que a estrutura de saúde é ruim para os seus funcionários, que as escolas não têm ar-condicionado para os filhos dos seus colaboradores. Você colocaria sua empresa aqui? Independente do incentivo fiscal, independente da condição... Enfim, o empresário analisa tudo. Sim. Analisa todo um contexto. Se eu não tenho condição... de proporcionar o que alguns outros municípios têm, eu tenho que me reinventar e fazer o que eu posso. Eu melhorei muito a questão da saúde de Cachoeiro, reformando as unidades de saúde, melhorando os salários dos médicos, né? Tanto que Cachoeiro, pelo Ministério da Saúde, entre as 5 maiores cidades do estado,
né, as 4 lá da Grande Vitória e Cachoeiro, que é a 5ª maior cidade, nós somos em primeiro lugar na pontuação de saúde, segundo o Ministério da Saúde. Nós estamos com quantas unidades de saúde? Nós temos 32 unidades de saúde. Nas escolas, quando eu entrei em 2017, não tinha nenhuma escola com ar-condicionado. Aí vem aqueles cidadãos que só querem ver o ruim. Deixa eu filmar as criancinhas aqui que estão reclamando que não tem ar. Lógico! Eu não sou mágico de ar-condicionado em todas as salas agora. Agora, se ele poderia ter visto nas outras, né? Que está funcionando. Mas gosto de só ver o lado ruim. E eu vou chegar ao final do mandato, se Deus quiser, né, já está programado, acho que até o meio do ano a gente consegue, 100% das escolas climatizadas. Né? Isso proporciona uma melhor qualidade do ensino, a criança vai querer estudar mais na escola. Nós mudamos as escolas. Se vocês percorrerem as escolas, né, o visual que nós mudamos de criar um ambiente mais agradável para a criança falar, eu quero estar na escola, com uma merenda de qualidade. Tem muita criança que só vai na escola por conta da merenda. Né? Então ampliamos as escolas de tempo integral, melhoramos as condições, colocamos cenografia escolar. Imagina você ver uma árvore cenográfica dentro da escola, que bacana muito que é. Bom. Então, assim, nós investimos muito em saúde, nós investimos muito em educação, nós investimos muito em segurança. A cidade de Cachoeiro está em 2º lugar do estado de cidade mais segura do estado do Espírito Santo. Né? Melhoramos o videomonitoramento, né? Rearmamos a guarda estava sem arma há 13 anos. 13 anos desarmada, guarda municipal. Largada a frangalhos lá, com baixa autoestima, reerguemos a guarda municipal. Menor ficou feliz. Menor ficou feliz. Criamos um plano de carreira da guarda. Sim. Essa situação da guarda aí, a questão da greve, eles foram heróicos, né? Sim. Não, ajudaram demais. Você acha que isso fez acelerar esse processo? Eu acho que, assim, independente, era mais força de vontade política de querer fazer o negócio do que qualquer outra coisa. Verdade. Porque nós cumprimos aquilo que a justiça estava determinando, que era fazer o curso, enfim, diversas outras ações, e nós fizemos. Fácil de fazer. Só fazer, só querer fazer. E nós fizemos. Uma das lamentações do Menon, né, antes disso tudo acontecer, ele realmente ele falava que era falta de vontade política. Só isso que ele reclamava. Porque, né, aí, a partir do momento que o Vitor assumiu, né, e foi acelerando isso aí, e graças a Deus, todo mundo aguarda feliz. Plano de carreira, todo mundo feliz. Aí, voltando, Kozaka, parte da logística da cidade, que nós não temos um anel rodoviário, vamos dizer assim, para tirar o trânsito pesado da cidade. Nós já fizemos e estamos conquistando. Duplicação da rodovia do Frade, que já está licitada, contratada, que vai ser um ganho importantíssimo para a cidade. Está em planejamento também no governo do estado a duplicação da Cachoeiro Safra, que é outra vertente. Tem um projeto do governo federal de fazer aquela ponte para ligar, né, a rodovia do Contorno com a Tijuca ali, para facilitar também o trânsito ali. Contorno de Itaoca saindo, duplicação da 482. Esse contorno ali de Itaoca já está em andamento. Porque teve uma época que estava meio travado, né? Estava travado, aquela questão que eu falei, né? Parado há 10 anos atrás, que o governo do estado conseguiu recuperar. Está em andamento, se for lá, está bem adiantado. Projeto da Rota do Caramba, né? Para fazer, né, agora um trajeto diferente, que vai passar margeando a pista do aeroporto para sair lá em Atílio Viváqua. Então você cria esse anel rodoviário, que aí você consegue melhorar a logística, né, com as nossas câmeras hoje do vídeo monitoramento. Eu consigo, né, determinar os horários de entrada desses caminhões, igual São Paulo tem, igual grande cidade tem, para que eles não entrem em horários de pico, para diminuir, né, esse conflito nos horários de pico, né, das pessoas irem para o trabalho, ou irem para almoçar, ou pegar filho na escola. Né, a gente tira desses horários, os caminhões vão entrar só em horários determinados. Sem esse anel rodoviário eu não consigo fazer. Sem as câmeras que hoje a gente tem, a gente não conseguia fazer, para punir aqueles que, né, não fizerem o que está determinado. Né? Então você gera essa logística. Projeto já em andamento, né, contratado por empresários, projeto executivo da ponte que vai ligar o Valão ao Rubem Braga, que é outro desafogo que vai dar naquela região da Ilha da Luz. Então, sim, são ações que já estão em andamento, que as pessoas, né, que estão aí se pré-candidatando ao posto que eu estou, parece que vivem em Nárnia, que acham que não tem nada acontecendo. Que não enxergam o que está sendo feito, o que está sendo planejado, para melhorar essa condição, achando que a cidade está parada no tempo. Nós não estamos parados no tempo. Nós estamos criando uma base, uma sustentação, para que a gente continue fazendo esse progresso da cidade. Não se faz progresso chamando a empresa para cá do nada. O senhor está deixando um legado para que
se o cara não for incompetente, ele consegue elevar a cidade de um nível... Eu tenho certeza disso. Nós vamos deixar a cidade numa condição redondinha. Eu costumo dizer que assim, aqui está o trilho do trem e o trem estava descarrilado dessa forma. Eu estou colocando o trilho no trem, só puxar pela mesma direção que o trem vai. Vai jogando lenha que ele vai pegar e vai virar uma locomotiva. Nós temos um potencial enorme de ser uma grande cidade novamente. Mas não se muda 50 anos de história com 4 ou 8 anos. Posso fazer a última agora? Pode fazer o que vocês quiserem. Aqui. Bom, vamos lá. Como eu sou músico, né? E a gente, né, fica sempre querendo saber o que está acontecendo. Muitos músicos, na verdade, são mal informados também, né? Não sabem o que está acontecendo, se tem alguma coisa para acontecer dentro da nossa cultura, vamos dizer que mais voltado para a área de música. Assim, Leomar, nós trabalhamos, né? Quem acompanha o trabalho da secretária Fernanda, inclusive hoje saiu uma reportagem que o secretário de Estado veio me elogiar porque Cachoeiro consegue executar o que está sendo planejado até pelo governo do Estado. Se hoje nós temos todos os nossos centros culturais sendo restaurados, sendo reformados, é por conta que tem incompetência do lado de cá também, de fazer projeto, de ir atrás do recurso e de executar o que precisa ser executado. Todos os nossos editais que nós lançamos, né, tem total adesão, seja da Lei Mestre João Inácio, seja da Lei Rubem Braga, né, os editais de ocupação de espaços que nós lançamos ineditamente, né, para que os artistas se cadastrem para ocupar os espaços culturais, as próprias ações nesses centros culturais que nós contratamos, damos privilégio para os artistas daqui de Cachoeiro para estar ocupando esses espaços. O nosso teatro municipal, né, que passou 3 anos e meio por conta da enchente, né, em 2020, e até hoje a gente não conseguiu iniciar, mas já está em fase de licitação. Aquela mesma história, eu não consigo fazer obra se eu não tiver dinheiro. E a gente não tinha o dinheiro para fazer o teatro municipal. Imagina, eu, ator de teatro, vou deixar o teatro sem fazer. Você sabe que é o comentário que o pessoal fala assim, gente... não tem lógica isso, gente. Esqueceu do teatro. Não tem lógica, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Se tivesse, eu faria tudo. Eu gosto de dizer, se Cachoeiro tivesse os recursos dos royalties, né, que o litoral tem, eu transformaria isso aqui em Dubai. É só me dar o dinheiro que eu faço. Estou querendo o recurso da operação de crédito. Olha só o que tem de obras na operação de crédito. Você pode entrar no site da prefeitura que está tudo listado lá. Macrodrenagem ali do Gilberto Machado, para a gente evitar aquele acidente que teve com o Dr. Melo, para a gente recompor aquilo ali tudo, tirar aquela água que desce da rotatória da Unimed. A revitalização de todo o centro da cidade, desde a ponte municipal, Mercado do Amarelo, Praça Jerônimo Monteiro, Chafariz, Rua Capitão Deslandes, Praça de Fátima e Beira-Rio, revitalizar tudo, vai ficar lindo aquilo ali, ainda mais agora também com a estação ferroviária que a gente vai estar revitalizando com a macrodrenagem, né, que está no projeto. Imagina, toda essa área central da cidade, isso não é fortalecer o nosso comércio, atrair cada vez mais pessoas para cá? A cidade de Cachoeiro é ou não é feia? Eu acho a cidade de Cachoeiro feia, cara. Eu acho. Melhoramos com a recuperação das áreas de lazer, das pracinhas, das rotatórias, mas isso é pouco. Só que o muito é muito caro. Não é barato, precisa de dinheiro. Lembrei de um elogio feito pela TV Gazeta, não lembro que dia desse que passou aí no jornal de esportes, né? Uhum. Falando sobre as academias. As nossas academias ao ar livre. Quando eu cheguei... Aqui elogiaram o senhor, sabia? Sim, quando eu cheguei a gente tinha 3 academias, hoje a gente tem 31. 31 academias nos distritos, nos bairros. Parece que é a cidade que tem mais academia ao ar livre. Confesso que não sei, mas a gente alguma coisa assim, ou nisso. Segunda, não lembro exatamente. Quando você proporciona áreas de lazer e convivência, você afasta a marginalidade, você faz a convivência das pessoas, você atrai uma qualidade de vida melhor. Por isso que eu quero, através desse recurso da operação de crédito, fazer o Parque da Ilha da Luz. Quem não quer ter o Parque da Ilha da Luz? Tô esperando. Quem não quer terminar a Arena Itabira, né? Estou dando o nome de Arena Itabira, que é a Vila Olímpica, que está até hoje lá. É o único equipamento que eu não consegui, né, que eu herdei, que estava parado, que eu não vou conseguir entregar, que é a Vila Olímpica, que é muito recurso lá. Mas entreguei. CRAS do Alto Independência estava parado. O banco de alimentos, que seria o restaurante popular, nós entregamos. Então, assim, obras que estavam paradas, nós fizemos e demos continuidade, que eu acho que esse que é o papel que o gestor tem que ter, né, de não deixar recurso público ser desperdiçado. Mas a Vila Olímpica é um exemplo que a gente não conseguiu empregar lá. Entre calçar uma rua de pessoa que está no barro e fazer a Vila Olímpica, qual é a minha prioridade se eu não tenho recurso?
Verdade. Se eu não tenho recurso para fazer a obra do teatro, eu vou calçar uma rua para dar dignidade às pessoas, eu vou fazer o teatro. Eu estou dando prioridades. Sim. Se eu não tenho recurso, Correto. eu tenho que listar prioridades. Prefeito, Só que agora o recurso está chegando. Prefeito, a gente tem um tempo, né, determinado aqui. Pra não passar Legal, tranquilo. muito tempo. Bate-papo tá bom. Tá bom, com certeza. Eu volto mais vezes. Eu com certeza teria muitas outras perguntas, né? Mas eu quero agradecer o senhor pela presença, né? As portas estão sempre abertas se precisar da gente, né? Bacana. E tem essa câmera aqui que o senhor pode deixar um recado, né? Para os nossos telespectadores. Bacana. Primeiro eu quero agradecer você, Anderson e Eliomar, pelo convite de estar aqui, né? Um bate-papo muito legal, né? Gostei, bacana, né? Descontraído, né? A gente pôde mostrar muitas coisas aqui que as pessoas não têm conhecimento, né? Faltaram muitas perguntas de diversas coisas que eu poderia falar, de recadastramento imobiliário, de IPTU, um monte de coisa que eu tenho resposta para tudo. As pessoas precisam buscar informação para saber a verdade, mas quero deixar uma mensagem de esperança para o cachoeirense, né? De falar que nós estamos no caminho certo, que evoluímos muito os nossos resultados. Não é qualquer cidade que sai de 400 milhões para mais de 1 bilhão de orçamento à toa, né? Trabalho sério, trabalho comprometido com a cidade, né? E a gente manter essa esperança, né? Se a gente ainda não conseguiu diversas coisas, né? Diversas obras que outros bairros precisam, é manter a esperança de que está acontecendo para outras pessoas e que você pode ser o próximo contemplado, né? Tem muita coisa ainda para ser construída na cidade, né? Se a gente tiver divisão de pensamentos, né, a cidade não vai sair do lugar. Acho que quanto mais as pessoas se unirem em torno de um propósito único, que é melhorar a cidade, nós vamos chegar lá. Prefeito, obrigado. Sempre às ordens, meu amigo. Tamo Valeu, junto. prefeito. Obrigado. Show de bola. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, Kozak. Valeu, galera. Boa noite, Vai lá, gente. até a próxima. Valeu.